Bem, antes de levar a palavra em si, vou tocar uma música, né, que tem a ver com a... Valeu, Thiago. Vou tocar uma música aqui que tem a ver com o que vai ser falado, mas você viu que só tocaram música velha hoje, né? Tirando a primeira lá, que era desconhecida, o resto é tudo velha. Então, o cheiro de naftalina na igreja está grande, só coisa velha mesmo. Tem música que a gente cantou aqui que é de 1982. É velha. E essa também aqui é velha. Essa aqui é mais velha que a de 82, que eu vou tocar aqui. É 72 por aí. É só música velha hoje. Mas ela tem um convite. O Felipe, acho que tem que dar uma ajeitada no microfone aqui, mano. O Felipe é... Mas o volume, né? Alô? Dá pra ouvir? Estão ouvindo? Essa canção aqui ela faz um convite de mudança de comportamento a partir de mim. A partir do próprio... da própria pessoa, né? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que seu povo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és em nós, como tu és em nós. A começar em mim, quebra. A comunhão parte da nossa própria mudança. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou pedir para os irmãos abram no texto de Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Acho que todos encontraram. O Tiago já deve ter posto ali. Esse verso começa com uma pergunta, né? Por que me chamam Senhor se não fazem o que eu mando? Por que me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? Esse texto, essa pergunta deveria causar arrepios na gente. Deveria causar um incômodo. Você que está nos ouvindo aí na internet também. Por que vocês me chamam Senhor se não fazem o que mando? Lá em Mateus 25, ele fala assim: nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E eu volto para essa pergunta: por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? Né? O pastor Milton veio numa série de mensagens falando sobre comunhão, a importância da mesa, a importância de a gente estar junto, a importância do relacionamento, o discipulado. Tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com essas coisas todas. Mas hoje a gente vai falar do próximo degrau de estar juntos. Vir para a igreja, maravilhoso. Estamos juntos. Quer ver uma coisa? Ô Tiago,
Você pode colocar de novo o texto, agora a gente vai ler até o 49. Até o 49. Olha o que Jesus fala sobre essa mesma pergunta. Por que me chamais, até o 49, isso. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Próximo. Todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundamente vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo em a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa e não pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Próximo. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa, né? Olha o que o texto diz. Aqui o texto já nos fala sobre 3 tipos de pessoas: aquele que vem, tem a galera que vem. Vamos lá num passeio? Vamos, ele vem. Ô cara, vem para uma reunião lá de sábado à tarde, ele vem. Ah, vem para, é o cara que vem, sempre está vindo em algum lugar, mas nunca se compromete. A segunda pessoa do mesmo texto diz o seguinte: aquele que vem e ouve. Quantas pessoas que vêm aqui e prestam atenção em tudo, e mesmo assim ainda não se compromete. Tem um cara que só vem, só está vendo como está a galera lá, vou ver quem está lá. Ah, que legal, o Milton foi, o Kaique está ali, o Kaique é aquele cara que joga, né? O cara só vem, só para ver as coisas. Tem aquele que ouve, presta atenção no culto, mas não se compromete. Mas o Jesus fala da terceira pessoa, aquele que vem, ouve e pratica. O texto fala de um compromisso muito mais profundo do que só vir à igreja. Não, sou dizimista, estou dando dízimo lá toda vez. O Milton nem pode reclamar, está lá, pô. Pega aí, mano. Pega aí as receitas de Pix aí, ó. Todo mês tem uma entrada minha ali. Não é disso que Jesus está falando. Está falando da prática das coisas que Jesus vem falando. O que ele vem falando? Comunhão, relacionamento, ajudar o próximo, se preocupar com o órfão, a viúva, o estrangeiro. Velho. O que Jesus está falando é que o compromisso tem que ser um pouco mais profundo. Por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? A palavra Senhor, bem, eu acho que a maioria daqui já sabe o que significa, né? A palavra em grego, como fala Senhor em grego, Milton não pode, nem a Cátia, fica quieto, vocês dois. O Uriel também não, porque o Uriel bicho manja muito, né? A palavra Senhor em grego é Kyrios. Opa. E o que significa Kyrios? O nome da igreja que a gente vai. Mano. Kyrios é um pouco mais profundo do que só ir para a igreja. A palavra Kyrios quer dizer Senhor, dono, autoridade absoluta, inquestionável, soberano, soberania plena. A palavra Kyrios é muito profunda, ela é muito mais complexa do que somente o que a gente conhece como Senhor. Porque hoje em dia a gente usa a palavra Senhor para... um senhorzinho. O Senhor tem 2 sentidos hoje, né? Para a pessoa velha, né? Você fala, ô Senhor, tudo bem? Estou tranquilo? Lá na minha rua mesmo. A minha rua é um rua de pessoas idosas, né? Todos os dias, 6 horas da manhã, eles saem na rua para varrer a calçada. Aí eu saio também para ficar conversando com eles. Eu também sou velho. Então, estamos tudo junto ali, né, amor? A gente usa essa palavra para Senhor para pessoas mais idosas. E também a gente usa a palavra Senhor para alguma chefia. Né? Quando o meu chefe chega, sim senhor, estou indo. Mas a palavra Senhor, ela implica algo mais profundo. Tanto que quando os soldados romanos encontravam as pessoas no meio da rua, eles falavam assim, ó: salve, César é Kyrios. E as pessoas no Império Romano geralmente respondiam o quê? Sim, César é Kyrios. Quando os cristãos começaram a entender que o relacionamento com Jesus é um pouco mais profundo, que o relacionamento com Jesus é muito mais do que só ir numa reunião, os soldados romanos falavam assim: salve, César é Kyrios. Aí os cristãos respondiam o quê? Sim, Jesus é o Kyrios. Eles falavam, Jesus é o Kyrios. Cara, isso começou a dar problema. Tanto que você pega a história da igreja, na verdade nem precisa estudar a história da igreja, só estudar a história do Império Romano. As pessoas que mais foram para a fogueira e para os leões foram os crentes.
A maioria dos cristãos foram para a fogueira e para os leões, porque disseram que existe um outro Quírios, que não era o Quírios do Império. Hoje é o dia da ambulância, hein? A palavra Quírios provocou uma celeuma, né? um constrangimento no Império. Aí o Império falou: a gente vai ter que quebrar esses caras em dois. Estudando história, não história da igreja, mas é história, né? Uma vez eu estava lendo sobre a gestão do Nero, o imperador romano, antes da queda de Jerusalém, no ano 70. Ele queria reformar o centro do império, né? a parte velha do império. O que ele fez? Quebrou o império, quebrou toda a estrutura antiga, montou novas praças e colocou estacas. E falou assim: eu quero essas estacas iluminando o dia inteiro. Pega esses caras aí que estão falando, isso aqui tem num livro de história, não é nem livro de história da igreja. Pega esses caras aí que estão proclamando um outro Quírios, joga óleo neles e deixa queimar durante a noite inteira aí para ficar iluminada essa praça. Isso aconteceu no ano 62 no Império Romano. A praça foi iluminada por muitos dias com gente queimada. Sabe por quê? Porque eles disseram que há um outro Quírios. A gente está no Império Romano, mas a gente serve a outro rei. É isso que eles estavam dizendo. E isso trouxe um dissabor para o Império Romano, e ele teve que matar a gente. Porque vocês não podem falar isso, o império é meu. Vocês vão para os leões. É verdade, se você vê como como eles jogavam as pessoas para os leões, é uma coisa meio doida, né? Eles pegavam um óleo, né, que eles usaram em alguma comida, óleo frio, tá? Mais ou menos frio, né? Eles pegavam óleo e passavam nas pessoas e jogavam lá no Coliseu. Falavam: agora corre, porque aquele óleo dava fome nos leões. Aí os leões iam correndo atrás. E não tinha para onde correr, bicho. O leão vai te pegar. A não ser que você esteja ali igual o Daniel, né? Pá, que os leões, não vão tocar em Daniel. Deus não falou para não fazer nada. Mas geralmente as pessoas morriam porque estavam dizendo o quê? Existe um outro Quírios, a gente não quer obedecer. A gente está no império, mas a gente... É mais ou menos assim: César, a gente vai te servir por um tanto de dias aí, mas se Jesus precisar de nós, a gente não vai te servir mais. Era assim que funcionava. Isso trouxe um dissabor. Você fala: Bulô, mas não tem nada a ver com geleia. Eu sei, gente. Eu tinha que dar um título aí, né? Não, brincadeira, tem a ver, daqui a pouco vocês vão ver. Estou nervoso, gente. Imagina, Jesus, ele é o dono do reino de Deus. Lá eu acho que é 1 Coríntios 6:8, está escrito o seguinte: para nós só existe um Deus, o Pai, quem criou todas as coisas, mas só existe um Senhor, Jesus, a quem devemos submissão. Essa palavra submissão é o quesito básico para todo crente: ser submisso à vontade plena de Jesus. Jesus designou para nós tarefas, e todos nós sabemos as nossas tarefas, todos nós entendemos lá no fundo qual é o nosso chamado, porque todos nós temos chamados. O seu chamado é música. Não, eu toco, meu chamado é outro, né? O que eu gosto de fazer é ensinar. Esse é o meu chamado, eu ensino. Eu uso a música para ensinar, mas o meu chamado é ensino, né? Aí eu aproveito que estou trabalhando com música e ganho meu dinheiro, né? Então preciso comer também, né? Então, e agora tem filhas que elas comem, né? E por falar em comer, o título dessa mensagem saiu de um dia no café da manhã em casa. A gente ama pão com... Eu e a Laura amamos pão com geleia. Minha esposa e a Cecília não. Ó, que legal. Então minha única... tá bem dividido em casa lá. Eu amo pão com geleia, igual a jovem ali, né? E a Laura também. Só que a Laura faz uma coisa muito engraçada. Ela pega o pão com a geleia, ela dobra, aí a geleia fica saindo, né? Ela fica lambendo a geleia e às vezes deixa o pão, né? Aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei: cara, eu acho que é isso que Deus está falando, né? Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão. E todas as promessas de bênção do céu é a geleia. Muitas vezes a gente quer ficar lambendo a geleia, quer as bênçãos, quer as promessas, mas não quer o pão para se relacionar. Não quer. Por quê? Porque é mais gostoso a geleia, eu quero a promessa, né? Uma vez lendo um livro chamado Louco Amor do... Como é o nome dele, amor?
Francis Chan. Esse cara é maravilhoso. Lendo o livro Louco Amor, num dos capítulos ele fala o seguinte: imagina, vamos lá, Vanderlei. Vou fazer de novo com o Vanderlei, já que o pastor pega o Vanderlei, eu vou pegar também. Imagina aí tudo que você gosta de comer, tudo. Salgado, doce, aquelas gordurinhas que ele ainda não deixa você comer mais. Imagina tudo isso aí, tudo isso. Além disso, todas as coisas que você gosta, carro, caminhão, moto. Imagina aí, vai imaginando todas as coisas que você gosta. Tudo isso aí. Mais o quê? Mais os livros, não sei se você gosta de livros, mas filmes, todas essas coisas que você gosta. Filmes, tudo. Todos os filmes que você gosta, todas essas coisas. Se essas coisas estivessem todas na sua frente, sem Jesus, você decidiria recusá-las? Porque a única coisa que não está lá é Jesus. Porque muitas vezes é isso que a gente faz nos nossos comportamentos. Queremos a geleia, mas não queremos o pão. Porque a geleia eu nem preciso mastigar, é só engolir. Entendeu? A geleia já está pronta para ir para o estômago, sem engolir, sem mastigar. O pão não, eu vou ter que me comprometer com o pão, tenho que mastigar. Eu vou ter que usar meu maxilar, esqueci o nome da parte de baixo, maxilar e sei lá, mandíbula. Obrigado, Thiago. Thiago sempre socorre a gente. Então eu vou ter que comprometer os meus dentes. Eu vou ter que comprometer um monte de coisa. A língua, fica surfando ali no alimento. Porque se eu tiver que comer o pão, eu vou ter que me comprometer mais. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. E no reino de Deus, a palavra mais importante é submissão. Quer ver o exemplo? Deixa eu ver aqui meus exemplos. Um deles, o Zaqueu. Lembra do Zaqueu? Como o Zaqueu quer. Isso aí. O Zaqueu soube que Jesus estava passando por ali na cidade dele, Jericó. É Jericó, né, pastor? Cidade do Zaqueu. Ele falou: caramba, Jesus vai passar aqui. Aí o Zaqueu sobe na árvore. Aí Jesus encontra com ele. Aí imagina, né? Se fosse nos dias de hoje, como Jesus ia chegar? Oi, você é o Zaqueu, né? Sou. Ô, cara, como está a sua agenda? Posso marcar um dia para conversar com você? Aí o Zaqueu ia ter tempo, falou assim: vou ver, né? Ó, Jesus, essa semana eu não consigo, mas na quarta que vem eu consigo às 14h10. Dá para a gente se encontrar esse dia? Jesus, beleza. Mas é importante o que você vai falar? Aí Jesus, é importante, mas talvez para você não seja. Eu acho que seria mais ou menos assim nos dias de hoje. Mas não, quando Jesus encontrou Zaqueu, o que ele disse? Desce, depressa, porque eu vou comer na sua casa. O maluco desce correndo, chega em casa, a mulher prepara as panelas, que tá vindo uns 14 neguinhos aí comer com a gente. Ela falou assim: mas você não falou nada da reunião? Eu não falei nada, nem eu sabia. Mas como que você marcou um compromisso sem falar comigo? Eu não marquei, foi Jesus que marcou. Cara, já faz os bagulho aqui, já começar a preparar as panelas. E lá vem aqui, e discípulo come mesmo, eu sou um bom discípulo, eu como pra caramba. Ó, a barriga não nega. Como muito, né? A esposa sabe aí, ó. Cara, Jesus falou pro cara: eu vou comer na sua casa, desce depressa e vai para lá, prepara as coisas. Aí depois de tudo, aí Zaqueu e a esposa preparam a mesa. Aí Jesus fala a seguinte frase: hoje houve. Por quê? Não, porque sim, mas anteriormente aconteceu uma coisa: Zaqueu obedeceu, se submeteu ao desejo de Cristo. A salvação não aconteceu exatamente na casa, mas aconteceu antes, porque o cara desceu correndo da casa e foi: mulher, prepara as panelas que vem no batalhão aí. A obediência ou a submissão é a chave para o reino. Gera bênção, gera salvação, gera contrição. Deus não resiste a um coração contrito, é o que a Bíblia diz. Eu acredito nela. Você quer que a sua vida mude? Entenda isso. É necessário a submissão. A história do jovem rico é mais ou menos igual a do Zaqueu. Jesus falou assim: Senhor, o que eu preciso fazer para ter vida eterna? Aí Jesus responde o quê? Faz isso, faz aquilo. Não, vai fazendo muito, calma, ele vai falando, mas tudo isso aí, beleza, eu já faço isso. Aí Jesus, não, tá beleza, só falta uma coisa, de tudo isso aí só falta um negócio. Ele, o quê? Vende tudo que você tem e me segue. Aí o cara fica triste e vai embora. O texto está falando sobre dinheiro? Não, está falando sobre obediência. O cara não estava disposto a obedecer Jesus nesse nível. Tanto que Zaqueu fala o quê? Cara, se eu roubei alguém,
vou devolver 4 vezes mais. O texto não diz que Zaqueu roubava. O texto diz que Zaqueu se comprometeu ao ponto de, cara, eu afasto o meu dinheiro, não quero o meu dinheiro. Eu quero isso que eu encontrei agora. Vocês estão entendendo? O jovem rico não queria se comprometer. Esse é o problema do texto, não é a riqueza em si, mas é que o jovem rico não queria se comprometer neste nível. E a gente também. Porque olha a pergunta do cara: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Ou seja, o que eu preciso fazer para comer a geleia? Aí Jesus falou: bem, passa a geleia no pão e pode comer. Aí ele fala o quê? Beleza, só falta uma coisa, agora mastiga o pão. Puxa, eu não quero esse compromisso. O cara não queria o compromisso de ter que seguir Jesus. E Jesus não alisava, gente. Se uma coisa que Jesus não fazia era alisar. Nos dias de hoje, por exemplo, se o cara fala, vamos fazer tal coisa, cara, eu preciso enterrar meu pai, mano, ele faleceu esses dias. Aí o que a gente faz? Não, cara, vai lá, eu compreendo, pode ir lá, bicho. Se precisa de alguma coisa, precisa que a igreja vai lá. Não, irmão, só preciso enterrar meu pai. Quando você lê o texto, onde está esse texto? Eu marquei aqui, minhas anotações são maravilhosas. Enfim, aí quando o cara, Jesus fala para o cara assim, o cara fala para Jesus, né? Preciso enterrar meu pai. A resposta de Jesus é a mesma para o jovem rico: deixa que os mortos enterrem seus mortos. E aí muita gente abandonou Jesus porque o nível de compromisso exigia muito. Eu vou ter que. É a mesma coisa que chego para o Vanderlei, eu quero comprar sua moto. Quero comprar essa moto, mas não tenho dinheiro. Aí o Vanderlei fala assim para mim: não, a moto é baba, cara. É facinho de comprar, tá baratinho de comprar. Você só precisa fazer umas coisinhas. Me dá tudo que você tem. O que você tem? Falo, puxa, Vanderlei, eu tenho na minha conta aqui, sei lá, R$600. Vanderlei, não serve, é meu. E você tem uma casa? Não, tenho. A casa também vem para mim. Não, Vanderlei, mas aí eu vou ficar sem nada, eu vou ficar só com a roupa. Ah, você tem uma roupa também? Então ela é minha. Pô, cara, aí eu vou ficar pelado com a minha esposa. Ah, você tem esposa e filho? Também é meu. É isso que Jesus está falando. É tudo meu. Não tem nada seu, cara. Esse é o nível de compromisso. Não tem nada seu. Nada. Nada é nosso. É disso que o texto está falando. Você não tem nada. Nada. Porque é tudo para mim. O reino de Deus é baratinho. Você só vai me dar tudo que você tem. Só isso. No Velho Testamento, o dízimo era 10%. Se você olhar no Velho Testamento, isso aí, 10% sempre fala sobre isso. No Novo Testamento, é um pouquinho mais dolorido, cara. É 100. Caramba, eu tenho que dar todo o dinheiro. Exatamente isso. E não só o dinheiro. A casa, o relógio, o carro, a vida, seu tempo, seus desejos, suas vontades. Esse é o dízimo do Novo Testamento. Todo mundo fala, Jesus abrandou as coisas. Abrandou nada, velho. No Velho Testamento você falava assim, não, se você olhar para uma mulher lá, não, se você adulterar com uma mulher, está em pecado. Jesus, no Novo Testamento, se você olhar, meu irmão, você já está pecando. Se você olhar, a casa vai cair para o seu lado, bicho. Então não tem essa que Jesus abrandou nada, cara. Nada. Os caras falam, não, no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. O cara bateu em mim, eu bato nele. No Velho Testamento era assim. No Novo Testamento, muito mais. No Novo Testamento é o seguinte: o cara bateu em você, bateu. Você volta lá e dá o outro lado do rosto. Oxe, que compromisso é esse, irmão? Cara, o compromisso com Jesus é esse aí. Você quer me seguir? Esse é o preço. Quer me seguir? Vai ter que comer o pão com a geleia. Mas me seguir, o negócio é mais estreito. Tiago, só falou para mim, coloca Atos 4, do 24 ao 31. Olha a diferença desse texto para os nossos dias. Deixa eu te falar o contexto. 4, do 24 ao 31. Deixa aí. O que acontece antes aí, né? O Pedro e João estão pregando. Aí um cara que estava quase 40 anos lá no templo, era paralítico.
Jesus já tinha ido no templo pelo menos 3 vezes registrado na Bíblia e não curou o cara. Porque o texto está dizendo isso, que o cara vai lá há quase 40 anos. Pedro e João estão indo lá, então Jesus já tinha ido lá, mas Jesus não curou o cara. Propósito de Deus, tem que entender isso. Aí Pedro e João estão andando, estão entrando no templo, o cara, me dá uma moeda. O Pedro falou assim, não tem moeda, mas eu te dou outra coisa. Olha, em nome de Jesus, levanta e anda. O cara é curado, aí tem uma celebração, a galera começa a fazer festa, e o povo fala, caramba, mano, o cara está ali há 40 anos. E aquele alvoroço. Aí as autoridades falam assim, vocês estão causando um balbúrdia aí prende os dois, Pedro e João. Aí Pedro e João são execrados, né, são castigados, porque curaram um cara, porque fizeram o bem, fizeram aquilo que Jesus mandou. Galera, está todo mundo olhando para o lado aí? Eu vou esperar, hein? Beleza? Beleza? Aí os discípulos levam um couro e volta para as pessoas, é solto, né? Aí volta para a igreja e fala assim, vou dar testemunho. Gente, a gente foi preso em nome de Jesus. Olha o que a igreja fez. Ao ouvirem isso, levantaram unânime a voz a Deus e disseram, Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, disseste, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizeste. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede-nos aos teus servos que falam com toda a intrepidez a tua palavra. Cara, diante do couro que os caras estavam levando, olha que eles falam assim, Senhor, agora que a gente está apanhando, concede a nós mais autoridade. Se hoje, por exemplo, até falar aqui na internet, e a gente pode ser cancelado, problema dos caras. Se a gente falar mal aí do homossexualismo, e o homossexualismo é pecado, vocês estão me ouvindo aí fora também? É pecado. Feminismo é pecado. Machismo é pecado. Todas essas coisas. E a gente fala isso e os caras prendem a gente, que a igreja faz. Senhor, livra os caras. Fala para as autoridades amolecer. Não. É para orar, para dar mais intrepidez, mais coragem. Gente, está chegando um tempo de perseguição. Vocês não estão percebendo? E a perseguição vai vir e não vai ter misericórdia de ninguém. A marca da besta, um dos sinais dela é a obediência a essas leis aí de fora que são contra Deus. Meu irmão, a gente está preocupado lá com 666, Mondex, essas coisas, mas a gente já está fazendo isso automaticamente, obedecendo às leis dos caras. Não posso falar isso. Fala, cara. Porque Jesus te chamou para fazer o que Ele mandou. Não que o mundo aí fora está mandando. Desperta tu que dormes. Está lá em Efésios 5,14. Desperta, velho. A gente não acordou para a vida, Jesus está chamando a gente para essa mesa agora. A mesa da comunhão parte disso. Lá em João 15, eu até marquei aqui, cadê? Nossa, minhas anotações são maravilhosas. João 15, o verso 1 e 2 diz o quê? Que a gente tem que estar conectado à videira. E se a gente não está conectado à videira, fazendo aquilo que Jesus está mandando, é cortado e lançado fora, velho. Meu irmão. A gente quer as bênçãos do reino, mas não quer se comprometer com o reino, cara. É disso que o texto está falando, mano. A gente precisa despertar, sair do nosso marasmo. Sabe por que a nossa vida não é uma vida cheia de bênção? Porque a gente não está disposto a fazer o que Jesus manda. A gente quer a geleia, mas não quer o pão. A gente quer a geleia, e tem que ser de framboesa, porque a de morango eu não como. Não é assim em casa? A de morango a Laura não come. É verdade. Tem que ser de framboesa. A gente exige ainda, velho. E quem exige é criança.
E se a gente está exigindo do reino, porque a gente é criança. Uma vez, eu já falei isso aqui numa outra mensagem, né? Mas uma vez eu era solteiro, estava com a minha mãe na casa. A minha sobrinha Duda tinha uns 6, 7 anos, acho que foi dormir lá na casa com a gente, igual as nossas filhas dormiram lá na minha sogra essa noite. Aí a Duda falou assim: tio, eu quero pizza. Falei para minha mãe: mãe, pode comprar pizza para ela? Minha mãe falou: compra, já, boa. Aí a gente comprou pizza, comemos lá, maravilhoso. Criança pede, adulto paga. Se a gente quer ser maduro no reino, a gente tem que pagar. Quem fica pedindo é criança. Vocês estão entendendo? Quem fica pedindo é quem não tem maturidade. Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá aquele outro. Deus, olha isso aqui, a perseguição. Não, olha que os caras oraram. Deus, deixa a gente com mais intrepidez. E se você olhar o texto não fala eu, meu, para mim. O texto sempre fala assim, teu, tua. Está sempre na segunda pessoa. Até isso é diferente, as nossas orações. As nossas canções falam: Deus, edifica a mim, derrama em mim. Sei lá, um monte de canção que fala só isso. É só para mim, para mim. Não, cara. E o texto bíblico diz que é tudo dele, para ele. Aquela canção, me ama, ele me ama. Essa canção é bonita, a melodia e tudo, mas está errado. Graças a Deus nunca cantamos aqui nessa igreja. Pelo menos eu não lembro de ter tocado aqui. Se tocou foi em outro período. Porque aquele cantor é egoísta. Olha a canção que a gente cantava lá nos anos, já que estamos falando de música velha. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Que isso, irmão? Se você não vai, vamos comigo. Empurra o cara, velho. Traz junto. A gente fica: não, se você não vai, não impeça a mim. Que isso, irmão? É egoísmo. E o reino de Deus fala assim: não, cara, você tem que dar frutos. E como é que dá frutos? Sendo um cidadão do reino, submisso à ordem de Jesus. Senhor, eu tenho que me desfazer do dinheiro, então vou desfazer. Igual Zaqueu. Vou me desfazer dos meus carros, então vou desfazer. O reino de Deus é um pouco mais profundo do que só vir à mesa e comer das gorduras lá e das ossuras que a gente falou ontem no churrasco. Bicho, o negócio é mais estreito, cara. O negócio é mais estreito. Porque ele exige profundidade. Cara, vou enterrar meu pai, então vai lá, nem volta. É assim que Jesus tratava. A mulher que foi pega em adultério, e ela foi lá, e Jesus falou assim: não atire a primeira pedra. Espera aí, verdade, mas é a metade da verdade. E a metade da verdade é uma meia verdade, então não está errado isso aí. O texto diz que Jesus falou: quem atirar a primeira pedra, não pode atirar a primeira pedra, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Depois que a galera foi embora, aqui Jesus falou para a mulher: vai e não pratique mais essas coisas. Porque da próxima vez não vai ter salvação para você não, bicho. O chicote vai estralar para o seu lado, irmão. É disso que o texto está falando. Entendeu? Vai e não peques mais. Quando eu resolvo seguir o que Jesus manda, a coisa é mais estreita. A gente adora Mateus 11, 28. Vou até pedir para você colocar também, Tiago. O texto de Mateus 11, 28 é uma delícia. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas a gente vai ler depois o 29. E é o mesmo Jesus está falando no mesmo contexto. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos. Não muda ainda não, tá, Tiago? Oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha, Jesus está chamando. Vou me sentir aliviado, estou cansado. Põe o próximo versículo, Tiago, por favor. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Sabe quando a gente vai achar descanso para a nossa alma? Se a gente fazer o que Jesus manda, tomar o jugo dele. Vocês sabem o que é jugo? Eu vou explicar o que é jugo. Jugo é o seguinte: já viu aqueles bois de arado? São dois bois, está sempre um do lado do outro, e tem uma tora conectando os dois bois, e no meio deles o arado, né, que eu não sei o nome daquilo. E aí o cara vai conduzindo aqui, né, e os bois carregando aquele jugo, ou canga de boi, como é falar no Nordeste brasileiro. O que Jesus falou é o seguinte: gente, vocês vão continuar carregando uma canga, um jugo, mas não esse do pecado, o meu jugo. Ou seja, você vai ter que trabalhar no arado, irmão. É isso que Jesus está falando. Quer descanso para sua alma? Trabalha no arado. Pega firme.
Quando você lê Gênesis, o último versículo do capítulo 1, não, acho que é o primeiro versículo do capítulo 2, Thiago, Gênesis, o 2, o verso 1 está dizendo assim: então depois que Deus criou todas as coisas, Ele descansou. Deus descansou. Espera aí, o texto diz que Ele descansou da obra que fez, mas certamente Ele foi fazer outra coisa, porque Jesus falou assim: meu pai trabalha, e eu trabalho, e é exigido de você que você trabalhe também, irmão. O vagabundo não entra no reino dos céus, porque Deus trabalha. Ele criou Ele fez toda a criação, e o descanso dele foi o quê? Foi descanso da obra, mas foi fazer outras coisas. E Jesus falou o seguinte, Jesus, eu não sei quanto período de tempo, da criação até o Novo Testamento, foi quantos anos? Uns 6.000? 6.000 por aí? Não sei, até o Novo Testamento. Cara, olha o que Jesus disse: o meu pai trabalha até agora. Peraí, desde aquela época ele está trabalhando ainda. Sem descanso. Você quer achar descanso para sua alma? Saia da preguiça. Quer achar descanso para sua alma? Para de ser vagabundo, para de ser preguiçoso. Bicho, a palavra é dura. Eu sei que é, irmão. Eu estava escrevendo isso aqui, eu falei: meu Deus, cara, que texto é esse? Tiago, faz um favor para mim, Lucas 12, 32 e 33. Aí vamos fazer a mesma coisa, vamos ler o 12, que é maravilhoso. Esse texto estava vocês lembram da caixinha? Os mais velhos agora, né? Agora só para os mais velhos, né? Vocês lembram da caixinha de promessa? Vocês tinham caixinha de promessa? Caixinha de promessa era tipo um horóscopo gospel, né? Era mais ou menos assim: você abria lá, tirava um versículo, e geralmente esse texto de Mateus 11, 28 estava lá, mas não precisa não. Esse texto aqui também estava lá na caixinha de promessas. Não temas, não temas, ó pequeno rebanho. Na verdade ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Segura aí, isso aí tinha na caixinha de promessa, eu lembro, já li esse texto. Aí seria: tá vendo, não temas, ó pequeno rebanho, nossa igreja é pequenininha, humilde. O próximo versículo, Tiago, que é o 33. Vendei o que possuís e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros nos céus que jamais acabe, onde não chega ladrão e traça. Espera aí, vender tudo o que tem. Fazer bolsa é trabalhar. A mesa que Jesus está chamando a gente para sentar é a mesa do trabalho. O meu pai trabalha até agora. E eu também. Aí Jesus falou: e eu também. Aí quando ele ressuscitou, ele falou o que para os discípulos? Vamos para Jerusalém. Eu vou fazer morada. Ou seja, Jesus fazendo o trampo de pedreiro no céu. E falando para a gente que continua trabalhando aqui, bicho. O Espírito, não vou deixar vocês sozinhos. O Espírito Santo vai estar aí com vocês, para lembrar tudo que eu ensinei para vocês. Lembrar o quê? Você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. A canção que eu cantei é: a começar em mim, quebra corações. E quebra mesmo, Deus. A gente precisa ser quebrado agora. Felipe, sabe tocar Eu Quero Ser um Vaso Novo? Vai aprender agora, que maravilha. Abre aí a internet aí. Eu quero ser um vaso novo. Já deixa essa canção pronta aí, vamos tocar ela. Gente, a gente precisa ser quebrado para sair do marasmo. Sabe por que a igreja não cresce? Porque a igreja não... E quando eu falo crescer, não é só crescer em números, mas crescer em conhecimento. Porque precisa ser quebrado. O feijão, para virar um pé de feijão, precisa morrer como feijão, como grão. Você enterra o grão, está morto, sozinho. Aí ele se desconfigura e vira outra coisa. Bicho, é necessário morrer e nascer de novo. Jesus falou isso. No Novo Testamento, o comprometimento de batismo é profundo também. Eu me converti numa igreja batista, né, ali no Pestana, Igreja Batista Esperança, fica ali no alto do Pestana. Eu lembro que eu fui lá a primeira vez, ouvi a mensagem, fui tocado. O cara nem terminou a mensagem, eu levantei a mão. Aí o pastor Antônio Fernandes falou assim: fala, meu jovem. Ele nem acreditava que eu estava entendendo tudo. Eu falei: cara, eu estou entendendo o que você está falando aí. Ele falou: você entendeu? Eu falei: entendi, então vem cá, assuma o compromisso. Eu falei: assumo. Aí fui lá na frente. Aí entrei na classe de batismo, fiquei 6 meses estudando classe de batismo. Aí depois que eu estudei a classe de batismo, eu ainda fiquei mais um mês estudando as normas da igreja batista.
Aí depois eu fui para o batismo. É maior rolê. Se você olhar o Novo Testamento, o cara que mais demorou para ser batizado foi Paulo. 3 dias. Eu, 6 meses. Você quanto tempo, amor? Um tempão lá, né? Gente, a gente inverteu tudo. Atos 2, 36 ao 38, Pedro fala para os caras assim: esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí os caras falam assim: nossa, e agora? Caiu a casa, o que a gente faz, irmãos? O que Pedro falou? Arrependei-vos, sejam batizados, em nome de Jesus, para a remissão do nosso... arrependimento e batismo. Mudar de mentalidade e comprometimento. Naquele dia, e o texto está dizendo que naquele dia que Pedro falou isso, foram quase 3.000 pessoas batizadas. Os caras batizaram naquele dia, no mesmo dia em que Pedro falou. Você está entendendo? Paulo é o cara que mais demorou, gente. Se você olhar o texto bíblico, 3 dias. Por quê? Porque Ananias estava com medo de Paulo. Jesus falou: Ananias, vai lá que o cara se converteu. Então, cara, o cara é meio Darth Vader, né? Tá matando todo mundo ali, né? Eu tenho medo dele. Vai lá, cara, ele para mim é fundamental. Então, Senhor, sabe o Paulo, cara? Ele matou o Estevão. Eu sei, Ananias. Vai lá e falar com Paulo. Cara, 3 dias de conversa, velho. De Jesus com... Não demorou porque os discípulos... Cara, o Ananias estava com medo. E Jesus, cara, Jesus pessoalmente falou: vai lá, bicho, batiza o cara. Tá bom, Senhor, eu vou porque eu vou te obedecer. Oi, Paulo, tudo bem? Eu vim aqui falar com você. Batizar agora, em nome de Deus. Eu orou e o cara foi curado. Mudou a vida do cara. E o Paulo que a gente conhece hoje. Paulo demorou porque a igreja estava com medo. Um monte de gente não se converteu porque a igreja tem medo hoje de falar a verdade. Tudo é relativo. A gente relativiza tudo, não se compromete com nada. E aí que a igreja muda. O Vanderlei, uma vez que a gente estava batendo papo no carro, né? Como morava ali perto da casa dele, falou assim: meu, como é que os caras querem mudar? Acho que foi um cara na rua que pediu alguma coisa. O Vanderlei falou assim: meu, você não vai mudar se você fazer sempre a mesma coisa. Foi um negócio assim que você falou. Aí o cara, ô irmão, verdade, cara, a gente não mudou porque está fazendo a mesma coisa sempre. É que é mudança. Muda o jeito de fazer as coisas, bicho. Jesus está chamando a gente agora para um compromisso. E nesse compromisso, o vaso precisa ser quebrado. Mas agora Jesus está chamando a gente para um compromisso profundo. E para isso, a gente só tem 2 opções: ou falar sim ou não. E não tem problema se falar não. Não tem problema. Porque Jesus falou assim: ó, eu não gosto de cara meio termo. O seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. Não tem problema falar não. Mas se você ficar no meio termo, isso vai te causar dores. Lá na frente, o João ainda fala, Jesus fala assim: se você ficar no meio termo, eu vou te vomitar, bicho. Fala não, não tem problema falar não. Não tem problema falar não. Mas o seu sim tem que ser sim. E o seu não tem que ser não. Porque no meio termo é uma procedência maligna. Bicho, eu sei que a palavra não é aquela... Nossa, eu vi pão com geleia, achei que ia ter um lanche. Não, não vai ter lanche nenhum. Romanos, vou pedir para você colocar esse texto também, Tiago. Romanos 10, verso 9. É um texto velho, principalmente na Igreja Batista se fala muito desse versículo, né? Mas esse texto, ele fala o seguinte: porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Do que esse texto está falando? Se eu confessar Jesus como Senhor. Jesus é Senhor. Não, não. O texto exige um compromisso. Você confessar Ele como Senhor. Você tem que falar: Ele é meu Senhor. Jesus é Senhor. A gente canta: Ele é o Senhor, e toda língua confessará. É bonita essa canção. Mas o problema é que o texto está falando o seguinte: você tem que confessar com a sua boca que Ele é o seu. Ele é o teu Senhor. Que você agora não tem mais governo na sua vida. Jesus é tão fundamental para a mudança de vida. Ele é tão fundamental que a gente lê em Colossenses, cara, que nada do que a gente conhece existiria se Ele não existisse. Jesus é Senhor absoluto, não só porque Ele é o Filho de Deus, mas é porque Ele obedeceu Deus à risca. O texto bíblico diz que não foi Jesus quem ressuscitou
por si só. Ele esperou Deus o ressuscitar dos mortos. Porque o texto fala isso, Deus o ressuscitou dos mortos. Até nisso Jesus esperou Deus fazer as coisas. Você quer que sua vida mude? Espere Deus, não dê jeitinho. Quem dá jeitinho é brasileiro. É o brasileirês aí, né? Não dê jeitinho nas coisas. Não dê jeitinho. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. É espera, espera. É corra, corra. É para de novo, pare. Nossa alma só terá descanso de a gente fazer aquilo que Ele manda. Ele mandou trabalhar. Trabalhar. A gente ama. Então. A gente ama aquele texto, né? Buscar primeiro o reino de Deus, porque todas as coisas serão acrescentadas. É bonito esse texto. Só que se você ler ele inteiro, primeiro que ele não fala de todas as coisas, ele só fala de 3 coisas. 3 coisas: comer, beber e vestir. Jesus fala assim, ó, faça aquilo que eu estou mandando. Não se preocupe com alimento, com roupa, que você vai beber. Eu garanto. Jesus está se comprometendo. Eu garanto. Isso aí eu garanto. Faça o que eu estou mandando. Eu garanto. Senão vai passar. Não vai passar frio. Não vai passar sede. Não vai passar. Eu garanto. Mas busque aquilo que eu estou mandando. E o que Jesus está mandando? Desce depressa. Vou comer na sua casa. Vende tudo que você tem e me segue. Não precisa enterrar seu pai. Deixa ele lá. A geleia é todas as promessas que você já ouviu de Deus. Mas enquanto você não comer o pão, você não vai saber o sabor da geleia. O negócio é estreito, gente. Eu sei que não é a palavra que vocês queriam ouvir, não é a que vocês imaginavam, nem eu imaginava isso. Mas é a palavra que Deus me deu para esse tempo. Porque, amém, a gente veio numa sequência de compromissos, de mensagens falando sobre isso, e a coisa foi subindo. Se você for ver, até para colocar o prato na mesa, irmão, você vai ter que trabalhar para colocar o prato lá. Você não vai pôr um prato sujo, vai ter que limpar, tem que lavar. Como é que você vai receber alguém com a sua casa imunda? A gente não faz isso. A gente limpa, a gente lava. Você tem que trabalhar, bicho. A gente não tem descanso na alma, porque a gente não quer trabalhar. Aí todo dia é uma fadiga. Sabe por quê? Porque a gente não quer se comprometer. E quer que Deus mude a nossa vida. Usando a frase do Vanderlei, como é que a gente quer mudança se a gente faz a mesma coisa do mesmo jeito toda vez? Mais ou menos isso, né? Bicho. Eu quero ser um bom baixista, aproveitar que eu vi o Henrique ali. Como é o cara um bom baixista se ele não estuda? Eu quero ser um físico. Você vai estudar física, irmão. E estudar física dá trabalho. Eu quero ser um bom professor. Você vai ter que estudar muita coisa, inclusive didática. Meu irmão. Para a gente ser bom naquilo que a gente está fazendo, tem que se comprometer com aquilo. Até a tampa. E para a gente que é cristão, uma coisa é um pouco mais estreita. Você vai fazer tudo aquilo, todo aquele esforço que aquela matéria exige, mas sabendo que nada daquilo é seu. É de Jesus. E você vai fazer tudo aquilo porque Jesus quer buscar alguém lá onde você vai trabalhar. Bicho. Onde eu trabalhava antes, né? Eu passei, gente, eu estou encerrando já. Onde eu trabalhava antes, pode vir, Felipe. Onde eu trabalhava antes, uma vez um cara reclamou, que ele estava lá há, acho que uns 5, 6 anos, ele era crente, e Deus deu cargo, e o chefe nosso lá deu cargo para um cara que era pai de santo. Aquele cara é pai de santo, serve ao capeta, e o chefe deu trabalho para ele. Aí eu falei assim, então, mano, o cara não falta, né, velho? Você falta bastante, bicho. Você entendeu? O cara queria o cargo, mas não queria compromisso com a empresa. Queria o salário, que é a geleia, mas não queria. Você entendeu? O cara queria a geleia, que é o cargo, mas não queria o pão, que é o compromisso de ter que estar lá todo dia, 6 horas da manhã. E só porque ele era crente, exatamente, e só porque ele era crente, queria o cargo. Isso eu ouvi, né? Isso foi onde eu trabalhei. Mano, é necessário uma mudança de mentalidade agora. E essa palavra é para crente. Pode ver que não veio nem visitante. Essa palavra é para crente. É necessário a gente dar um passo agora. Mudar.
mudar. Deus, eu não quero ser mais esse cara que eu sou. Eu quero assumir um compromisso agora com o Senhor. Vou te servir integralmente no meu trabalho. E se o Senhor quiser me tirar de lá, pode tirar. Eu vou confiar que não vai faltar o pão. Aleluia. Glória a Deus, eu creio nisso. Não vai faltar nada, Tiago. Nada. Mas é necessário o compromisso. Não maior, né? Eu quero ser. Sabe cantar essa música, amor? Você sabe, né? Pode subir, Cate. Cate, pode subir. Enquanto a gente canta essa música, você que estivesse refletindo sobre ela. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. E o refrão diz o seguinte: quebra minha vida e faça de novo. Que você eu lembro que na Igreja Batista eu tinha medo de cantar essa música, né? Quando eu era moleque. Ela exigia muito. Ô varão, aí sim. Eu tinha medo de assumir esse compromisso. Verdade, na Igreja Batista. Até um dia que o pastor Edson falou assim para mim: meu irmão, você não quer o compromisso? Não. Pode ir para casa. Pastor, me expulsou da igreja. Eu não queria compromisso. O Milton uma vez me chamou para compromisso, lembra? No apartamento, lá no estacionamento. Ele falou assim: eu vou, vamos fazer isso. Eu falei: pastor, não vou. Porque eu peco nisso e não vou mudar. Não queria compromisso. O Milton falou: então tá bom. Vai pro seu caminho, meu. Aqui, ó. Foi ou não foi? Você tá entendendo, cara? Eu tinha medo do compromisso. Isso, Deus sabe o que eu perdi. Um atraso na minha vida. Um atraso, cara. Porque as coisas não mudaram. Quer mudança? Pensa nisso que a gente vai cantar agora. É o Dó maior, filho. Senhor amado, Vai refletindo aí, vai ouvindo, deixa Deus falar. como vaso nas mãos do oleiro, Ó o refrão. quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Nós vamos cantar de novo esses versos. Se você quer esse compromisso, vou pedir que você levante e venha aqui na frente. Pastor Milton e pastor Uriel vai orar pelas pessoas. Pode vir, pastor. Venha. Se você quiser esse tipo de compromisso, esse nível de compromisso, você vai vir aqui na frente. E se você está na internet e também quer esse compromisso, fala assim: eu quero. E a gente vai estar orando com vocês. Faz uma call e vamos orar juntos. Mas, gente, se você quiser, o pastor Uriel pode vir. Senhor amado,
falar com você Queremos ser um profundamente vaso durante a novo, semana. E se você quiser mesmo assim, durante a semana, ir para o segundo nível em relacionamento com Jesus, manda mensagem para o Milton, manda mensagem para a Kátia, pastor Ariel. Se comprometa. Se comprometa. Estou falando por mim. Perdi muito tempo da minha vida compromissado com coisas que não edificavam. Pastor,